Queria que a Gabi comentasse a questão da agressividade sadia, que permite a pessoa fazer atares ao invés da tacon. E que o pacifismo, ele pode ser extremamente veemente, forte, em alto nível, e ele não ter um conteúdo negativo, muito menos brutal. Ele pode ser, aparentemente, ele é histriônico, porque faz o efeito, ele é teatral. Ele faz o efeito desejado na consciência que só entende aquela linguagem. É uma linguagem agressiva. Vou te dar um exemplo prático. Na França, quando as pessoas têm o hábito de tratar os outros muito mal. Já é um hábito multissecular, isso não vai mudar. Então, a pessoa rosna, vai rosnando, você pede. Eu gostaria, por gentileza, você poderia anotar tal coisa? Daqui a pouco você fala num segundo tom ainda mais suave. Ela rosna mais alto. Então, se você não rosnar, ela não para, igual a criança, que se você não der o tranco, ela não tem parâmetro para parar. E ela se transforma de uma hora para outra. Então, eu tive até que avisar para a pessoa que estava comigo, olha, eu vou ficar muito brava, não se assuste. Ela falou, claro, o que a senhora precisa? Me dá aqui o papel que eu vou assinar agora. Ele falou, mas como é que você fez isso? Eu falei assim, uma técnica de francês. Você grita mais alto. Aqui, a técnica francesa é essa. Na França não tem cultura, tem cultura. Eles são muito estudos. Eu sempre falei isso. Muito estudos. Então, uma agressividade estudada e positiva, ela é extremamente saudável, até para você assistir aquela pessoa que parece que ele é o leão, mas não é, ele é o ratinho, o leão é você. Então, como é que você vê essa aparente inversão dentro desse contexto que você aborda? Você pode fazer essa agressividade positiva, contanto que você não tenha aquela sensação de que você está inferiorizando a pessoa. Você pode fazer. Sim. Você dá aquele... Por exemplo, um exemplo muito engraçado. Eu tô com uma cachorrinha, né? A Bela, de 3 meses. Ela é brava, ela late. Enquanto eu não lato de volta, ela fica latindo. Você entendeu? Eu boto ela no lugar e falo assim... Tá quieta! Ela para. Se precisa daquele... Mas você não precisa se sentir superior, ficar quieta. Aí, senão eu vou matar você. Não, você não precisa se sentir pisoteado, entendeu? Com relações com pessoas também, você não precisa humilhar a pessoa. Você pode ter essa agressividade, contanto que você não humilhe. Existe um outro fator também interessante, já que você usou esse exemplo do cachorro. Por exemplo, na França, todo mundo gosta muito de ter cachorro, mas é porque o cachorro não fala. Então, eles conseguem gritar, botar o dia inteirinho, e o cachorro vai lá, faz tudo que eles querem. Então, não tem o troco, você entendeu? Então, aparentemente, é um grande amor pelos animais, mas não é. É ter um subalterno que está inferiorizado e que eles podem mandar fazer e acontecer e que não vai ter resposta do outro lado. É um outro aspecto social para a gente entender também. Gabriela e Malo, quando a gente fala de educação infantil, tem uma coisa muito delicada que é se colocar como uma autoridade diante da criança, quando muitas vezes a criança tem até maior sabedoria no momento do que a gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, vocês duas, sobre essa questão de colocar o limite. A diferença de impor e de oferecer limitações na educação infantil. Então, tá. É que assim, depende tudo da forma que você vai fazer isso. Você tem diversas formas de dizer para a criança que a criança ela tem... Na verdade... É que eu fico pensando, eu penso muito rápido, peraí. É você colocar a responsabilidade para a criança. Na hora que você põe a responsabilidade para a criança, ela vai começar a perceber que certas atitudes é errado. Por exemplo, o aluno. Não sei se você é professora ou não. No momento que você... Atriz. Ah, tá. Alô? Não, eu não sou professora, mas eu sou mãe. Desculpa. Eu não sabia, não assisto TV. É que assim, no momento que você... Para uma criança, você tem que botar responsabilidade para a criança. A criança ela vai perceber tudo que você pode dizer para ela, mas no momento que ela tem a responsabilidade, ela vai refletir sobre aquilo de uma forma diferente do que uma criança que é uma criança irresponsável. Não sei se você conseguiu entender. E na forma dessa agressividade com a criança, de falar para a criança essa questão de se sentir superior à criança, é óbvio que você vai ser superior no sentido que
você tem mais conhecimento de vida do que além daquele indivíduo. Aquele indivíduo é imaturo, mas não por escolha dele. Ele é imaturo porque ele é uma criança. Tá. Na verdade, eu estava querendo falar entre esse limite sutil, que é você respeitar a criança e ainda assim, porque você falou de responsabilidade, mas com uma criança de 2 anos, 1 ano, não existe esse conceito ainda. A criança não entende responsabilidade e muitas vezes ela se coloca em perigo. Não, você pode dar responsabilidade para ela no sentido assim, você vai arrumar os seus brinquedos. Isso é um tipo de responsabilidade que você pode dar. Eu estudei psicologia infantil ano passado e alguma coisa que você pode fazer com as crianças, né, que é bem legal, a criança ela organizar as coisas dela, você elogiar ela, olha que bonito que você fez, você deixou tudo organizadinho. Interessante que isso ajuda também a criança na área profissional dela também. Mas Ela eu estou começa falando a de outra gostar. coisa. Quando você falou, por exemplo, de mudar o tom, de quando você está Sim. tentando mostrar para o seu cachorrinho que existe ali um limite, que tem uma hora que ele precisa prestar atenção no que você está dizendo. Então, quando você está impondo limites para uma criança muito pequena, obviamente, você pode cair no erro de fazer isso de uma forma autoritária. Ou não. Entendeu? Qual é a diferença e qual é a possibilidade que a gente deve preferir atuar? De que maneira a gente pode atuar para que esse conceito seja instaurado sem a inferioridade, a inferiorização apenas por estar numa situação de idade menor? A questão realmente da energia que você emprega naquilo. Você pode dizer o que você quiser para uma criança. Você pode dizer para a criança, olha, para de bagunçar. Ou para de bagunçar. Fica quieta. Ou para de bagunçar, fica quieto. Eu não quero que você faça isso. É a questão da energia mesmo. Você não precisa se rebaixar, no sentido assim de chegar para a criança e falar, fica quietinho. Ou você não precisa também, sabe? Mas você pode se posicionar para a criança e falar, fica quieto, porque estamos numa situação. Você entende? Olha, não precisa tratar a criança como se ela fosse débil mental. Você precisa tratar a criança como eu falei, ela é um indivíduo. Ela vai entender. O meu cachorro de 3 meses, ela entende. Eu falo para ela, fica aí, porque eu vou sair, eu quero ver você sair depois. Ela tá lá. A gente acha que ela não entende. Criança, se você explicar direito, ela vai entender. Se treinar direitinho. Então... Uma condição que eu acho que ajuda muito é não ter uma labilidade excessiva no trato com a criança. Do nhenhenhê passar para o uou. Você entendeu? A criança é um tom, é um só tom. Agora, ela tem que perceber limite, sim. Inclusive, quando você falar mais sério, mais firme, mais forte, ela vai perceber isso claramente. Outra coisa, prepara a pessoa para ela enfrentar o mundo assim, porque é exatamente dessa forma. Então, nem na base da violência e da agressividade, mas também não na base da... A inferiorização é falar tati-bitati com a criança. Você vê aqueles adultos, aqueles marmanjos com a criança na mão, falando, tem tom, tem nhenhen. Você fala, que é isso, gente? Que planeta é esse? Fala direito, pois a criança vai entender tudo que está sendo falado. Então, você pode brincar, pode falar tudo, mas tem uma tonalidade que a criança aprende a reconhecer quando ela está passando dos limites e quando é hora de dar um toque. Então, essa labilidade excessiva que os pais têm, quando eles estão felizes, tratam os filhos assim. Quando eles estão infelizes, tratam os filhos assim. Entendeu? Então, não pensa no outro lado da questão. Como é que o outro está? Qual que é o momento do outro? Então, aí você começa a perceber que esse tom mais equilibrado, é mais natural seu, até da sua zanga, até da sua braveza, seja lá o que for, mas aprende a conhecer e acabar com essa culpa. Nós estamos saindo de uma psicologia completamente furada, que foi a dos anos 70, 80, que devia se deixar as crianças fazerem absolutamente tudo e para não criar trauma, porque tadinha, ela ia ficar traumatizada. Então ela é um monstrinho que a gente vê na rua hoje, é um monstrinho que quebra orelhão.
Você entendeu? Esse tipo de coisa. Então, não deu certo. Esse tipo de permissividade não funcionou. Dependendo de onde está inserido culturalmente. Porque nas culturas indígenas, a criança quebra o pote. Ninguém fala nada. Mas só que essa criança vai passar por um período em que ela vai... ela vai ter iniciações. Ela vai passar por iniciações. Né? Ela vai ter quando ela fizer 7 anos, eles vão levar essa criança para um lugar e ele vai ter que passar a noite sozinho. Existem ritos de passagem. Existem ritos de passagem. Nós estamos vivendo a seguinte situação. Há filhos que são pais. Eles é que vieram para acabar de criar os pais. Porque os pais são imaturos. É bom vocês lembrarem o seguinte, existem vários ritos de passagem de acordo com a natureza. Um cachorro, se não tiver o rito de passagem do primeiro ano, bem educado, e falar, quieto, não adianta nada. Esse cachorro ninguém vai aguentar, porque ele vai ser o dono da família. Ele vai crescer e achar que é o tal. Pode ser um cachorrinho desse tamanho. E ele acha que é o tirano da família. Não adiantou nada o processo do rito de passagem, se não foi bem feito. A outra coisa, rito de passagem de índio. Não dá para comparar com a pessoa hoje do século XXI numa metrópole. Nós temos coisas demais, são realidades demais que assoberbam a criança, que o índio não tem. A natureza é muito mais simples, a situação deles. Agora, conosco, a situação é muito mais difícil. Agora, um pai que não dá o contra, não, isso não precisa estar gritando, não precisa de nada, mas tem que... Às vezes o dedo é muito importante, isso não... Entende? É muito importante. Então, eu acho que isso é muito sério. Agora, o primeiro ano é o que é o mais sério. Agora, uma coisa muito interessante, viu? É bom você ver. É o processo do cachorro que chega e ele é adulto. Você sabe, se ele foi educado no primeiro ano ou não. Qualquer cachorro, você tendo um pouquinho de contato, você sabe. Se não educou no primeiro ano, acabou. Ele vai ser o dono, ele vai mandar no dono, na mulher, nos filhos, na casa, vai querer as coisas. Na hora de sair, é ele que grita. O cachorro acha que é o tal, é tirano. Agora, se o cachorro é assim, pensa bem. Por isso que esses filhos, às vezes, cresce aquela criança e fala assim, esse foi mal criado. É o nome que se usa muito no Brasil, mal criado. O que eu vejo muito, professor Waldo, acontecendo com criança, com pais, é um pouco dentro daquilo que a Mala falou, depende do humor da pessoa. Que eu acho que a criança tem que aprender, na verdade, o significado do não. Então, eu já vi vários pais assim, no momento, não pode fazer. Daqui a pouco, aquilo que não podia fazer, pode fazer. A criança, a falta de coerência, a criança jamais vai compreender o significado do não. Tem que ter um padrão de Então, a criança, às vezes, teima uma vez, teima a segunda vez. Na terceira vez, o pai, então, sabe, já deixa para lá. Eu já vi pais que batem na criança, daqui a pouco a criança vai fazer a mesma coisa e ele já não fala mais nada, porque ele já cansou daquilo. Eu acho que essa coerência dos pais é que eu acho que é importante para a criança aprender o valor do não. Agora, permissividade excessiva, liberalidade excessiva de costumes, isso tudo é um dos erros da sociedade patológica que nós vivemos. Por isso que tem tanto crack, não há mais limite, o povo, isso aí é terrível. Tem que dar um jeito, tem que retornar alguma coisa, tem que voltar a um padrão anterior, melhor. Porque do jeito que está aí, agora é liberalidade de costume e permissividade de usos excessivos. Essas coisas existem. Agora, eu estou pegando esse gancho que o senhor está falando, uma das coisas piores que tem é quando o casal tem os dois extremos, né? Tem aquele que exige demais e tem o outro que é liberal demais. Aí não, o pior é a hora que entra a supermãe e o superpai, que são os avós. Aí faz o aí jogo. O negócio piora tudo. Aí desanda, com o senhor diz. Tudo tem que olhar. Agora, tudo é um problema de ponderar as coisas. Tudo tem um processo melhor, mais ideal para funcionar. E outra coisa, nada disso precisa de ser com violência. Não se deve bater nunca numa criança. E nem também na mulher, que é aquele negócio. Na mulher não se bate nem com a flor. Pegar uma rosa cheia de espinho e bater nela, não pode.